dia, meus colegas de escritório, bom dia, os convidados para esta live Silvete Advogados, mais uma semana que a gente se coloca numa posição de debater o que vem acontecendo nos nossos tribunais, o que vem tratando a Suprema Corte em relação ao que eles chamaram de tese do século, e que, de certa forma, é uma tese importante, porque ela muda absolutamente o sistema de tributação sobre o consumo, de uma forma definitiva, não só em relação ao PIS/COFINS e ICMS na base, mas outras questões que ainda vão ser discutidas em relação a esse chamado cálculo por dentro ou tributação sobre tributação. Enfim, tem muita coisa para a gente discutir. É lógico que a gente não vai querer esgotar o tema do imposto sobre consumo, a gente vai se concentrar no julgamento dos embargos de declaração na semana passada pelo Supremo, com a relatoria da ministra Carmen Lúcia. E eu queria iniciar pedindo para o Jordão, aqui, nosso caçula aqui na exposição, que ele nos relate o que foi afinal discutido. Jordão, bom dia. Bem, bom dia a todos, bom dia Fernando, bom dia Renato. Bem, depois de alguns adiamentos das últimas semanas aí, tivemos a conclusão definitiva desse assunto. Então, o que foi julgado foi os embargos de declaração, que basicamente se dividiam em dois pontos, possibilidade de modulação dos efeitos, bem como definir qual seria o ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e COFINS, se seria o valor destacado, se seria o valor pago ao final do mês. Então, em breve síntese, o que eu posso dizer é que, por 8 votos a 3, ficou decidido que o valor a ser excluído do ICMS é o valor destacado da nota fiscal. Tá? E pela mesma maioria, 8 a 3, também ficou definido que precisa haver a modulação dos efeitos dessa decisão, e os efeitos dessa decisão eles vão a partir de 15 de março de 2017, que foi a data que a gente teve o julgamento do mérito da ação sobre a exclusão do ICMS na base do PIS e COFINS. Então, em breve síntese, isso ficou definido. Tiveram ali alguns argumentos sobre uma possível omissão com relação a outros julgados do Supremo, o que foi rechaçado tanto pela relatora como por os outros ministros do Supremo, e isso ficou muito definido, não restando aí nenhuma dúvida com relação a alguma omissão ou obscuridade. Então, se eu pudesse repassar a bola aí para vocês, esses são os dois itens mais importantes desse julgamento que a gente teve a conclusão na semana passada. Muito bom. Então, vamos lá. Vamos esquentar essa questão pela pergunta que não quer calar entre nossos clientes, entre os tributaristas, contadores, agentes fiscais, etc. Posso parar de pagar hoje? Então, hoje é vencimento dos tributos federais, e eu já começo esquentando a bola para o Renato. Renato, eu posso já falar para o pessoal do financeiro: não pague ICMS na base de cálculo PIS/COFINS hoje. Já saiu faz uma semana, já deu tempo suficiente para a gente pensar sobre o assunto, e eu não quero pagar. Não vou pagar. O que você acha, Renato? O que você me aconselha aí? Primeiramente, bom dia, Jordão, bom dia, Fernando. E como não podia deixar de ser diferente, essa pergunta ia surgir, que é a pergunta mais quente do momento. E aí eu vou ter que responder, Fernando, como advogado. Depende, vamos analisar um pouquinho mais profundamente cada situação, cada caso. Por quê? Vamos lá, como que eu vejo essa situação? Se você pensar como
como dentro do ordenamento jurídico, né, da importância das decisões, do efeito das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal num regime de repercussão geral, o que você tem? Você tem que essa decisão ela se estende a todo o Poder Judiciário no primeiro momento. Então, todo o Poder Judiciário já tem que decidir tal qual decidido pelo Supremo. Então, primeiro, não tem mais dúvida se é ICMS pago ou destacado, e não tem mais dúvida que o ICMS não pode compor, o ICMS destacado, no caso, não pode compor a base de cálculo do PIS e COFINS. Então, a gente tem, para todo mundo que tem o processo, que entrou com a ação, essa tese está classificada. Esse é o primeiro ponto. Aí a gente vai, aí eu vou entrar na sua pergunta. E a administração pública? E o auditor fiscal? Se eu não pagar hoje, ele vai me autuar? Vamos lá. Pela lei, o que a gente entende? Que é necessário aí uma manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional para que ela reconheça esse julgamento, diga que não irá mais recorrer nesses casos e que dê aí um comando para a Receita Federal e seus auditores para que eles não mais autuem empresas que deixem de recolher o ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Por quê? Porque hoje existe aí uma solução de consulta e existe uma instrução normativa que dizem que é só o ICMS pago que pode ser excluído. Então, já está em desacordo com o que decidiu o Supremo Tribunal Federal. Então, para eu não ficar assim, Fernando, em cima do muro na sua pergunta, o que eu diria? Que a empresa pode deixar de pagar, já a partir de agora, porém, ela estará sujeita aí a um regime de fiscalização que pode, eventualmente, num caso de formalismo excessivo, né, que, no meu modo de ver, é contrário ao interesse público, é contrário à razoabilidade, é contrário à eficiência do poder público, mas ele pode cravar uma autuação porque as normas que falam que deve incidir sobre o ICMS pago ainda estão vigentes, né? Então, eu iria nesse caminho. É super defensável, do seu ponto de vista jurídico, que essa decisão do Supremo já está produzindo, já produzirá efeitos para todas as empresas, e que, se houver atuações, essas atuações serão, digamos assim, natimortas, vai? Porque elas não se sustentarão ao longo do tempo. Então, muito bom. Então, vamos lá. Então, para definir esse ponto que é importante, mas a gente tem tantos outros pontos, eu só posso parar de pagar se eu tiver uma ação com uma decisão judicial que me autorize a parar de pagar. É isso, Jordão? Do ponto de vista de uma segurança jurídica, né, de um conservadorismo a depender aí de cada empresa, sim. Eu acredito que essa é a melhor alternativa, porque você consegue se respaldar na decisão que você já tem, né, uma liminar, e isso obsta qualquer tipo de tentativa da Receita Federal a cobrar esses valores. Então, digamos que a empresa tenha liminar, não tenha se utilizado dessa liminar com medo de uma possível discussão, com medo de uma modulação dos efeitos, sobre qual o valor. A partir desse momento, a empresa pode sim voltar a utilizar essa liminar que ela já teve e começar a excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS com segurança. Então, muito bom. Então, se eu não tiver ação, eu tenho que entrar com a ação. Se eu tiver ação, agora vamos olhar que tipo de ação que eu tenho, e se eu tiver duas ações, também tem que olhar que tipo de ações eu tenho, para a gente ser bem claro. Então, quem não tem ação proposta tem que esperar um pouco, porque não é assim já sair não pagando, mesmo que a decisão tenha sido tomada na quarta-feira passada, né? Na quinta-feira passada, né? Terminou na quinta-feira passada, faz uma semana. Então, vamos pensar assim. Quem não entrou com a ação, entre com a ação para ficar 100% garantido. Se não quiser entrar com a ação, você tem um telhadinho de vidro que pode ser autuado enquanto não vier a decisão da Procuradoria para cumprir essa decisão do Supremo. Agora, quem tem ação? Essa é uma pergunta que todo mundo está fazendo. Bom, entrei com a ação,
2,17, só que entrei depois de 2,17, que a ministra falou que a partir de 2,17 vale a decisão do Supremo, ou seja, com efeitos para frente, né? Então, quem teria entrado com a ação antes teria o benefício do período anterior. E quem teria entrado com a ação depois teria o benefício até 2017. É esse o raciocínio, sendo bem direto, Renato e Jordão? É isso? Quando a gente analisou ali a modulação, né, em que termos foi feita a modulação, ela fez exatamente essa previsão. Então, a ministra disse que a decisão proferida, ela tem eficácia a partir de 15 de março de 2017. E ela fez duas ressalvas. Ressalvados os contribuintes que ajuizaram processos antes dessa data, né? E aí ela fala também de ressalvados os processos judiciais e administrativos protocolados até essa data. Aí eu vou trazer depois, eu vou querer ouvir de vocês o que a gente tem, como que a gente tem que interpretar essa ressalva com relação a processos administrativos. Porque o que ela quis dizer aí, né? Quais são os processos administrativos no caso? Uma deconta é um processo administrativo, um pedido de restituição, né? Isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Isso é um bom problema para daqui a pouco, né? Porque a gente está com o tempo contado, mas a gente está até com o tempo bom, mas vamos lá. Então, veja, você entrou com uma ação antes de 2017, você tem o período de 2017 para trás e o período de 2017 para frente? Exatamente. Se a sua ação foi antes de 2017, você pode se aproveitar dos últimos 5 anos anteriores à propositura da ação, o que não acontece com quem ajuizou a ação após março de 17. Tá. Mesmo que eu tenha discutido aí, Jordão, a lei diferente, porque eu discuti um decreto-lei e agora tem a 12973. Eu não lembro nunca o número da decreto-lei, você tem memória melhor que a minha. Então, eu discuti o decreto-lei e não discuti 12973. Tanto faz? Vale o tema? Exato, né? Essa era uma dúvida inicial a partir do momento que a gente teve o julgamento lá em 2017, porque o julgamento de 2017, na ementa, só trazia a legislação anterior à 12973. Porque com a 12973, a gente teve, né, na base de cálculo do PIS e COFINS, a disposição expressa, né, de que os tributos incidiriam dentro da base do PIS e COFINS. Então, a partir de 2004, né, que é quando a 12973 entrou em vigor, a gente teve essa disposição expressa. E como o julgado em repercussão geral no Supremo ele é anterior a essa lei, ficou-se a dúvida de que eu teria que entrar com uma nova ação, né, porque a minha ação anterior só iria até aquela base legal, né, até anterior ao ano de 2014, né, sem a previsão da 12973, ou se aquela decisão do Supremo, né, de 2017, ela já valeria tanto para ações anteriores como posteriores a 12973. E o que ficou definido? Né, por meio de uma reclamação, né, constitucional feita lá contra um julgado, né, do Rio Grande do Sul, o Supremo acabou entendendo no segundo semestre do ano passado que aquela decisão ela valeria tanto para antes como para depois da 12973, porque o que o Supremo define é a análise, né, do artigo 195 da Constituição Federal, né, o conceito de receita dentro da Constituição, e não aquela base inferior, né, que trata tanto no decreto-lei como pela previsão da 12973. Então, depois dessa disposição, entende-se que a partir da 12973 você não precisaria entrar novamente com um novo processo e você poderia se utilizar, né, com o processo anterior, né, a essa faixa, né, de março de 2017 para trás, você poderia se utilizar dos créditos também. Tá? Então, basicamente, fica essa definição.
Muito bom, muito bom. Então, vamos lá. Então, eu entrei com uma ação em 2010. Volto até 2005, são 5 anos antes, e tenho cálculo de 2005 até 2021. É isso que eu tenho de crédito contra a Receita Federal. Confere, Renato, é isso? Confere e possivelmente ir para frente você vai tirar, a empresa vai tirar, vai de fato deixar de recolher Isso. aí o PIS/COFINS, Muito mas bom. confere, Muito bom. confere sim. Então, o que eu tenho para receber é 2021 para 2005, se eu entrei com a ação em 2010, tá? Sempre o exemplo é esse. Então, eu vou ter praticamente, eu vou ter 15 anos, 16 anos, é isso? 15 anos e meio, né? De crédito, tá? É importante fixar essa ideia para crédito, para pegar cálculo, colocar Selic e buscar na compensação. E paro de pagar doravante assim que a gente tiver a liminar ou a Procuradoria se manifestar sobre essa decisão do Supremo. Agora, quem entrou em 18, vamos lá, quem entrou em 19, mas retardatário, estava desconfiado e só entrou com a ação em 19, vai ter 17 a 21. Então, teria 17 cheio, 18, 19, 20, 21, ou 17 só da data que ele entrou com a ação. Ou, desculpa, só da data da decisão do Supremo. Essa conta está clara? Então, vou repetir. Entrei em 19, julho de 19, tenho 17 a partir da decisão do Supremo. Quando foi? Foi outubro, 15 de né? março. 15 de março. Desculpa, março. Então, é março de 17 até maio de 2021. É isso? Exatamente. Exatamente, ela retroage até 17. Como teve esse intervalo grande de tempo entre a decisão de 17 e o julgamento dos declaratórios, né? Isso criou uma situação nova em que muitos contribuintes que ajuizaram a ação depois do julgamento de 17 ainda tem até um período significativo para recuperar. Um contribuinte, por exemplo, que ajuizou no começo desse ano de 21, ele retroage quase que o período de 5 anos completo, né? Ele vai lá até 17. Então, esse intervalo de tempo entre os julgamentos, de uma certa forma, ele acabou auxiliando quem entrou depois com a demanda, né? Para não dizer que a gente está... Importante ressaltar também, Fernando, que dentro... Era para você a pergunta, mas tudo pode. Não, já vou adiantar. Dentro dessa demanda, né, de processos posteriores a março de 2017, isso foi bem exemplificado nos memoriais lá da PGFN, eles disseram o seguinte: dos 56 mil processos mapeados sobre essa matéria dentro, né, de toda a esfera do judiciário federal, 78%, que daria ali na casa de 43 mil processos, foram posteriores a essa primeira decisão do Supremo de março de 2017. Então, com essa modulação a partir de março de 2017, a Procuradoria conseguiu minimizar os efeitos dessa possível queda de arrecadação, essa devolução de créditos. Então, você vê que as empresas que se precaveram, que estavam acompanhando a tese, que conseguiram, né, monitorar isso e entrar com o mandado de segurança antes do início da discussão no Supremo, conseguiram aí ser beneficiadas por conta disso. Então, retomando aqui, 78% das empresas que entraram com o processo, né, entraram posterior aí ao julgamento do Supremo de março de 2017. Então, é uma medida que deu certo, né? Até graças ao Amaral, né? Que o Amaral que era o AGU, que saiu, né? Hoje não é mais do governo, saiu do AGU, e ele era da PGFN, né?
ele que começou esse movimento. O Amaral é um professor da São Francisco que trabalhou com a gente lá na época da monitoria, e hoje ele é professor livre-docente lá. Ele que estava encabeçando esse movimento da PGFN. Então, deu certo, ele diminuiu o impacto tributário, mas para o nosso contribuinte, para o nosso ouvinte, o que a gente tem é bem claro. Ele tem um período para quem não entrou com a ação, certo? Quem não entrou com a ação tem um período daqui para frente, certo? Para quem não entrou com a ação, assim que sair a decisão da Procuradoria, ele pode parar de pagar daqui para frente, ou ele entra com a ação e já para de pagar já. Quem entrou com a ação como eu falei, 2019, tem 2017 até 2021, lógico, sempre pensando que entrou mais tarde, também tem menor período, quem entrou mais cedo tem maior período, certo? É assim que funciona a lógica dos processos, e o crédito, que aí isso é importante também a gente não deixar de comentar, porque o crédito de quem já tem a decisão lá atrás, já tinha a decisão lá atrás, processos anteriores a 2017, muitas vezes ele só pegou o crédito a 2014, porque de 2014 tinha acabado o decreto, né, o decreto-lei que eu não lembro o nome, o número, e começou a 2973. Né? A partir desse momento, então, o pessoal pegou um crédito limitado no tempo, porque ele temia que a 2973 precisasse ser formalmente decretada inconstitucional. Agora ele tem um crédito suplementar. Né? Então, quem entrou antes, quem entrou, por exemplo, em 2010, ele tinha 2005 e ele calculou até 2014. Conservadoramente. Ele não calculou até agora. Então, ele fez o cálculo e começou a compensar o imposto dele com base nesse cálculo até 2014. Hoje ele teria, então, a partir dessa decisão do Supremo, de Bargos, ele teria mais um período para colocar na conta dele. Então, de 2014 a 2021. Ele faria um cálculo suplementar e fariam, então, uma sobrehabilitação, uma nova habilitação, e eu quero aí que começa a pergunta, você vê que a pergunta tem que jogar na fogueira o doutor Renato, né? E depois o doutor Jordão, porque vê como é que faz. Eu faço um recálculo, existe essa modalidade ou vai ter que ter uma provisão da Receita Federal específica para isso? São inúmeras as possibilidades aí, né? Considerando as datas. Veja que, do exemplo que você deu, com um ajuizamento em 2010, daí já é possível a gente ter uma diversidade enorme de possibilidades com relação ao que pode acontecer. Então, imaginando que esse contribuinte tenha, de fato, iniciar o trânsito em julgado, para ele poder ter iniciado a habilitação do crédito, e ele só fez isso até 14, a gente tem que avaliar e me parece muito viável que ele possa recuperar, fazer uma complementação no pedido de habilitação dele, obviamente que havendo prazo para isso, né? E reaver mais valores do que, de fato, ele se aproveitou na ação, né? Então, são muitos cenários possíveis aí. O caso a caso é que vai dizer essa análise, viu, Fernando? Então, mas veja, eu tive olhando isso, até porque tem muita gente me perguntando, eu tive olhando e, de fato, não há uma exigência de trânsito em julgado, você disse bem, então tem que ter um trânsito em julgado, senão eu não posso habilitar. Mas não tem eu não tenho assim, só pode habilitar uma vez, não tem uma regra, se habilitou uma vez, depois não se abriu mão do resto. Então, não tendo essa restrição de habilitação, até porque seria um contrassenso, eu tendo o trânsito julgado, mesmo tendo habilitado, a lei não me proíbe, e claro, quero ouvir o Jordão, de fazer uma nova habilitação, ou seja, ir lá e apresentar um novo cálculo e para ter uma compensação maior.
Ou eu uso, talvez, Jordão, desculpa, só para complementar, eu uso a mesma autorização de habilitação que já tive. De fato, precisaríamos, né, como todo o procedimento lá dentro da Receita Federal, é necessário fazer essa habilitação. E dentro ali da legislação, da instrução normativa, não existe nenhuma previsão legal que impeça a empresa de fazer essa habilitação complementar. Caso isso venha a acontecer, você estaria quase que restringindo o direito da empresa, né, de poder utilizar o crédito que ela obteve, né? Então, a gente pega esse panorama jurídico total de uma reclamação no Supremo, dizendo que essa interpretação, essa reclamação foi julgada favorável, né, dizendo que esse julgamento é válido para depois de 2014. Você não tem nenhuma legislação no sentido contrário, eu acredito ser possível fazer essa complementação e utilizar os créditos, né? Então, porque, veja, supondo que eu tenha, veja, dentro dos cálculos, vamos esquecer um pouquinho essa questão atual, mas supondo que eu tenho esqueci uma guia, esqueci um período, eu tenho que reabilitar ou eu posso simplesmente usar o mesmo número de habilitação e colocar no cálculo? Essa é uma pergunta prática, bem prática, né? Então, eu esqueci lá um mês, 2 meses, ou um período do meu cálculo. Eu tenho que fazer uma nova habilitação ou eu posso usar a mesma autorização que eu já tive da habilitação feita? Quando você faz a habilitação, você indica o valor, né, o montante que você entende ter direito. Então, Fernando, por uma consequência lógica disso, se você vai mexer nesse valor, você precisa também fazer essa informação de que esse valor, olha, aquele valor que eu falei, agora ele é maior. E isso por uma espécie de adendo ou uma nova habilitação, com uma habilitação complementar. Que, como o Jordão bem disse, não tem aí uma previsão, mas são casos que podem acontecer, né? Então, você está me respondendo mais ou menos para o nosso ouvinte, para os nossos colegas que estão nos assistindo, que a gente tem uma necessidade, pelo menos até que a Procuradoria se manifeste a respeito. Se eu quiser já ir adiantando, eu já posso fazer um cálculo preparando esse novo período de habilitação, certo? Um novo tempo de habilitação, e em algum momento a Procuradoria vai se manifestar sobre este novo cálculo. E a pergunta, quando a gente tiver uma manifestação da Procuradoria, ou mesmo não tendo essa manifestação da Procuradoria, eu faço o cálculo em cima do ICMS destacado, mesmo que eu não tenha pedido ICMS destacado. Eu tenha pedido ICMS genérico, né? Aquele pedido genérico, não queria pagar ICMS na base de cálculo PIS/COFINS. O fato do Supremo ter decidido nesse sentido, ICMS destacado, corrige, inclusive, falhas processuais do passado, Jordão? Bem, partindo, né, dessa decisão do Supremo, né, que definiu que o que vale é o destacado e não o pago, como queria a União Federal, e aqui eu faço um parênteses, né, com relação a essa interpretação da União Federal, porque é engraçado, porque quando ela exigia da gente o pagamento, né, com a inclusão do ICMS, ela exigia com o valor destacado, não com o valor pago. Agora, no momento, né, de definir para se fazer a exclusão, ela gostaria que fosse pago, né? Então, é um contrassenso muito grande, e o que foi muito bem definido pelo Supremo, né, ao definir que, de fato, o que tem que ser excluído é o valor destacado da nota, né? Então, dentro aí desse panorama geral, eu acredito que essa é a melhor forma de fazer a exclusão, né, do destacado. E você poderia só retomar a pergunta especificamente, Fernando, só para eu voltar com a linha de raciocínio? Então, a questão é a seguinte. Então, veja, eu fiz um pedido genérico na minha ação. Fiz um pedido, eu não quero pagar ICMS na base de cálculo PIS/COFINS. Não disse qual. Eu não disse o destacado, eu disse o ICMS. Então, foi um pedido genérico.
Anteriormente, até a Procuradoria se manifestou, dizendo que se você não fez pedido específico, já não transitou em julgado, o que ela interpretava era que era o ICMS pago. Essa manifestação da Procuradoria perdeu a validade? Sim, sim, eu acredito que perdeu a validade, né? Porque a partir que você define isso erga omnes, né, para todas as empresas, fica definido que para todo mundo é o valor destacado, né? Então, independente de você ter sido um pouquinho mais cuidadoso, né, lá atrás e ter colocado isso no seu pedido, ou você não ter sido muito cuidadoso e colocado, acaba valendo para todo mundo essa interpretação de que o que vale é o valor destacado mesmo. Muito bom. Então, temos algumas definições aparecendo aí, embora a gente está falando sempre, é preciso fazer o disclaimer, nós estamos falando especulativamente, a gente está aqui como advogados militantes, né? A gente não está como representante da Receita Federal, nem da Procuradoria, muito menos do Supremo. A gente está aqui como advogados militantes e a nossa posição de escritório sempre foi ser o mais conservador possível, mas também defendendo o cliente, né, naquilo que a gente precisa, né? Para ser tributarista, você precisa ter bom humor, né? Então a gente está sempre defendendo com bom humor, porque só tem desgraça, né? Eu tenho um amigo que falava do aspecto criminal, eu falo hoje do aspecto tributário, né? Então, o contribuinte só vê desgraça pela frente com mais imposto. Mas dentro dessa lógica, né? O que eu estou pensando é o seguinte, e isso eu queria ouvir vocês. Então, nós podemos ter uma posição tranquila doravante para o contribuinte, ele não precisa pagar, ele vai ter uma decisão judicial ou a Procuradoria vai se manifestar garantindo a ele o direito de não pagar doravante. E nos casos que ele tem, ele vai ter que respeitar esse efeito de 2017 para frente, e para quem entrou antes de 2017 tem todo o período. Mesmo que tenha discutido a lei 12.973 e não o decreto-lei anterior. Mas o ponto que eu me pego agora é o seguinte, que é uma questão que o pessoal está preocupado. Se eu tenho incentivo, se eu tenho PIS/COFINS incentivado, se eu tenho crédito presumido, se eu tenho sistema monofásico, se eu tenho substituição tributária, veja, eu sei que vocês vão dizer que é caso a caso, né? Mas eu digo assim, genericamente, né? Eu posso dizer que o crédito é garantido mesmo tendo um regime especial? Claro que é para vocês dois aí, mas vocês fiquem à vontade. Olha, eu vou começar aqui, o Jordão me complementa. Não houve o Supremo não falou nada sobre crédito, né? Então, não houve nenhuma mudança, a meu ver, que a gente deva inferir em razão do julgado do Supremo em relação à tomada de crédito. De modo que, como as empresas vinham praticando, elas devem continuar praticando até que venha uma lei que eventualmente mude daqui para frente, obviamente, respeitando o princípio da irretroatividade, né? Então, veja, você está me dando uma boa notícia. Eu tenho um crédito, eu entendo que é sempre o crédito já continua sendo meu, então eu não tive manifestação restritiva de crédito. O que quer dizer, eu posso continuar tomando crédito na minha entrada. Se eu tenho crédito presumido, também não tem problema. Vamos dizer, com base na extração do ICMS na base de cálculo PIS/COFINS. Fui claro na minha posição? Não, eu acredito que o senhor foi claro na explanação. E eu retomo aquele meu argumento anterior, né, no sentido, se a União cobrava o valor destacado, cobrava sobre o valor dos créditos, agora vai equivaler à mesma situação, né? O que foi definido é que o conceito de receita, né,
não abrange esse tipo de tributo por ocasião, né, da base de cálculo do PIS e COFINS. Então, os créditos, né, toda a forma de tomada de crédito de PIS e COFINS, ele vai continuar sendo feito da mesma forma. O Supremo não abrangeu isso na decisão dele, né? E o que ficou entendido é com relação agora ao pagamento, né, do PIS e COFINS na base, você continua, você vai passar, né, a excluir o valor destacado. Então, com relação aos créditos, se mantém a situação original. O que traz para a gente uma complicação de elaboração desse crédito a contar do regime do cliente, ou regime do contribuinte, ou está mais fácil, é só considerar, tirar o ICMS e considerar isso crédito. Se eu não tinha PIS/COFINS a pagar, mesmo assim eu tenho crédito. É isso, Renato? Eu entendo que sim, Fernando. Eu entendo que a sistemática ela só foi alterada pelo julgamento em relação à exclusão do ICMS para fins de cálculo do pagamento pela empresa, né? Então, se a empresa vai agora ter mais crédito do que débito, ela vai ficar com crédito de PIS/COFINS que ela vai se aproveitar da maneira que melhor lhe convir. Então, eu tenho uma coisa é saldo negativo. Então, eu tenho saldo negativo de PIS/COFINS para pagar, mas eu posso calcular mesmo assim o crédito e compensar com outros tributos federais, como imposto de renda, CSL, PIS/COFINS, IOF, hein, Jordão? Agora é para você. IOF eu tiro, CID eu tiro. Qual que é a tua posição no cálculo? Quais impostos federais? IPI eu tiro ou IPI fica? Eu acho que mantém, né? Mantém mantém a tributação da forma original, né? Da mesma forma que havia sendo feito. O que muda aí dentro desse conceito, né, para o caso do PIS e COFINS, é o ICMS a ser excluído. Isso, né, dentro, aí já traçando um panorama, né, para as outras interpretações de teses filhotes e coisas nesse sentido, porque no julgamento, né, que foi realizado, a ministra Carmen Lúcia, relatora, ela deixou bem claro que esse julgamento ele é diferente do julgamento que previa a constitucionalidade do ICMS na própria base de cálculo. Então, ela fez essa distinção, e isso abre interpretação para a gente traçar aí um caminho para essas teses filhotes de exclusão, né, da própria base de cálculo com base na receita. Então, a exclusão do PIS e COFINS sobre a própria base, exclusão da própria do ISS, da base do PIS e COFINS. Então, todo essas novas teses, elas ganham uma extração. E, com isso, né, abre-se aí uma interpretação para que a gente consiga discutir também ao alcance, né, do que foi decidido pelo Supremo. Então, eu acredito que, com relação aos outros tributos e teses filhotes, essa situação nos traz aí um panorama positivo com relação a essa discussão. E aí, ó, eu gostaria só de fazer um complemento aí no que o Jordão falou, porque claro. me veio agora, né? O quão interessante mudou a visão de diligência do administrador de uma empresa, né? Do gestor de uma empresa. Porque, veja bem, se antigamente o gestor evitava o litígio como forma de conservadorismo empresarial, hoje,
diante dessa frequente e recorrente modulação dos efeitos das decisões do Supremo, o dever de diligência do bom administrador ele acaba sendo relativizado ou modificado para que ele tenha que, no interesse da companhia, ajuizar uma medida, porque senão ele fica de fora do benefício no momento de uma modulação. Então, veja, acaba que o Instituto da Modulação ele tem esse efeito não previsto inicialmente, mas de gerar uma litigiosidade, porque senão as empresas que agem de uma maneira muito conservadora e não ingressam em juízo, como no caso das teses filhotes, por exemplo, elas podem eventualmente ficar de fora numa eventual modulação, em que a data de corte, como nesse caso foi 15 de março de 2017, elas não a atendam, elas só atendam quem tem ação ajuizada, né? Então, é um ponto de atenção aí para os administradores hoje. Então, vamos traduzir isso para uma forma mais fácil de entender, né? Porque vocês falaram de teses, filhotes, e que a gente precisa só alinhar aqui, e também dos tributos que são também cobrados na base cálculo do PIS/COFINS. Houve claramente uma declaração do Supremo, claramente, que está no voto da Carmen Lúcia, da ministra Carmen Lúcia, que o Supremo comanda o entendimento das cortes brasileiras, inclusive fazendo uma menção expressa ao STJ. Então, o que a gente fala de tese filhote é todo aquele imposto, aí a gente vai falar imposto, pode ser que contribuição social tenha outro entendimento, mas a gente precisa também chegar nesse ponto. Então, todo aquele imposto ou contribuição social, mais imposto garantido, que integra a base do PIS/COFINS. Então, pode ser ISS, já é ICMS, pode ser o próprio PIS/COFINS, que é contribuição social, pode ser outros impostos que integram a base de cálculo PIS/COFINS, como o IPI, pode ser outro imposto que integra a base do PIS/COFINS, que eu posso entender, o próprio imposto de renda. Posso entender ainda que as contribuições assistenciais, que recentemente foi negada a exclusão da base de cálculo, pode ser que agora volte a discussão novamente, ou volte o direito do contribuinte a excluir da base as contribuições assistenciais, as contribuições de entidades sindicais. Como é que fica isso? Sim, claro, geralmente, não precisamos falar de todos, mas como é que vocês estão vendo isso, vocês? Olha, quando você pega a razão de decidir do Supremo, é bem possível que a gente faça uma interpretação mais abrangente, de modo, por exemplo, a incluir a possibilidade de excluir da base de cálculo do PIS/COFINS o próprio PIS/COFINS, as contribuições, porque são receitas transitórias, né? São valores que transitam na conta do contribuinte, mas que não lhe pertencem. E tanto é que são temas como a exclusão do ISS da base de cálculo e a exclusão do PIS/COFINS estão lá aguardando julgamento também sobre a sistemática da repercussão geral, né? Então, se você pega a razão de decidir, eu tendo a concluir que a linha do Supremo deve ir no mesmo sentido, inclusive não se tratando de impostos, né? Não sei se o Jordão tem aí uma ideia diferente da minha. Não, eu concordo, eu acho que é bem por aí mesmo. Partindo aí dessas decisões recentes, né, do STJ, e retomando o argumento que o Fernando disse, que cabe ao Supremo, né, essa última palavra sobre a decisão. Então, a gente tem visto algumas decisões, alguns sinais trocados ali entre o STJ e o STF sobre
interpretação legislativa, né, em certos entendimentos, mas eu acredito, assim como o Renato, que isso abre uma porta aí para a gente fazer uma interpretação mais abrangente e favorável para os contribuintes. Agora vem a pergunta, se você está com 10 minutos para encerrar, então o tempo está voando aqui, mas eu não posso deixar de perguntar esse ponto aqui, que me ocorre agora, está nas minhas anotações, que é o seguinte: nós já tínhamos uma discussão, vamos dizer, nos tribunais, muita gente ainda com receio de entrar com a ação, porque o pessoal diz, olha, eu estou corrigindo esse imposto Selic e tem que pagar imposto sobre essa correção, certo? Primeira conversa, né? Então, eu tenho que pagar imposto sobre todo esse valor corrigido. Tem muita gente que diz que essa correção monetária é mera atualização do imposto não considerado lá atrás. Então, se eu estou só atualizando, eu não deveria pagar imposto de renda sobre atualização monetária. Essa é uma discussão que parece relevante, mas dependendo do volume que você tem para restituir, é um baita do imposto, né? Essa é a primeira pergunta que eu faço para vocês. E para a seguinte pergunta, e para deixar vocês também colocarem suas posições com calma, o momento da tributação. Quando que eu pago? Eu pago, apurei mais, sei lá, 10 milhões de crédito agora com essa decisão. Vou pegar o período de 2014 a 2021, pelo aquele exemplo da ação de 2010, né? Então, tinha feito o cálculo até 2014, agora tem 15, 16, 17, 18, 19, 20 e pedaço de 21. Os pontos são 10 milhões. Esses 10 milhões já corrigidos, eu tenho que pagar o imposto de renda na hora que eu calculo que eu tenho habilitação ou reabilitação, como você disser. Então, eu recebi a reabilitação, um novo número para me compensar. Já tem que pagar o imposto? Porque o trânsito em julgado já foi lá atrás, né? Então, se for assim, eu já estou devendo com multa e juros. Como é que vocês veem isso? Eu tenho que entrar com a ação, não tenho que entrar com a ação? Porque isso é um ponto nevrálgico para os clientes e para as pessoas que estão buscando o seu direito. Entrando na parte do juros Selic, né? Entrar ou não entrar com a ação. Como a Receita Federal, a Procuradoria são órgãos, né, e são autoridades vinculadas, eles vão ter que aplicar o que está na lei. E o que está na lei diz que esses valores têm que ser tributados. E no nosso entendimento aqui por parte dos contribuintes, por que esses valores de atualização Selic, né, ao longo do período? Então, no nosso exemplo, a gente entrou com a ação em 2010, em 2005, eu tenho o direito, né, de recuperar esses valores e eu tenho que atualizá-los, né? Por que eu teria que pagar, ou por que eu não teria que pagar o imposto de renda, né, sobre esses valores de taxa Selic? No nosso entendimento aqui, os valores da Selic, né, são apenas uma recomposição patrimonial, eles não são um acréscimo de renda ao ponto de serem considerados, né, um fato gerador do imposto de renda. Então, se você pegar a origem da Selic, né, o que ela transmite, ela permite apenas uma correção monetária. Então, ela só está trazendo ao tempo presente essa correção dos valores, né, que a gente está, como no nosso exemplo, de 2005 para frente. Então, você não teria um acréscimo de renda que incidisse o imposto, né, de renda sobre essas quantias. Então, aí eu já entendo que é possível, sim, discutir essa incidência, né, e também afastar isso, porque a gente acaba caindo na consequência de que a União ela vai perder com uma mão, mas acaba ganhando com outra. Então, isso vale a pena para os contribuintes prestarem atenção e discutirem também esse ponto. E aqui, para não me alongar, eu vou passar a bola para o Renato para ele falar com relação ao momento.
São dois pontos que são intrinsecamente ligados a essa recuperação de crédito, né? Isso que o Jordão muito bem colocou. E o outro que é muito importante, quando que a empresa vai pagar esses tributos sobre esses créditos, né? Quando que ela vai pagar imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, sobre esses créditos? A Receita Federal, ela entende que é no momento do trânsito em julgado, né? Então, é um tema que necessita ser judicializado para a empresa não ter problemas e não ter prejuízo, né? Porque a gente pode defender que o momento do pagamento desse tributo ele ocorra no momento da homologação, que são 5 anos depois que é o prazo que a Receita tem para homologar os pedidos de compensação, ou até mesmo numa posição intermediária aí, que é no momento em que a empresa fosse aproveitando dos créditos. Mas, de qualquer modo, é um tema que desperta muita atenção, porque a Receita Federal, ela, de uma maneira até que a gente não sabe nem bem como operacionalizar, porque você não tem, trânsito em julgado, você não sabe direito quanto é esse valor ainda. Esse valor ele só vai ser liquidado ali no momento da habilitação do crédito, né? Então, são temas que necessitam aí de cuidado e possivelmente de ajuizamento de medida para as empresas se precaverem, né? São temas que já estão em discussão aí judicial. Então, vejam vocês, nós estamos com 5 minutos para acabar nosso tempo, então a gente pode fechar um raciocínio dentro daquilo que nós nos propusemos hoje a fazer, que é dizer o seguinte, para quem está nos ouvindo. Nós temos, sim, uma opção do PIS/COFINS, nós temos, sim, um posicionamento claro do Supremo a respeito desse assunto, vincando o judiciário, indicando que a ação pública deve seguir este posicionamento, mesmo que dependa de uma declaração expressa da administração pública, por meio da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mas já temos presente o seguinte: o cliente, em algum momento, o contribuinte, em algum momento, vai poder parar de pagar esse imposto, mesmo que demore mais um mês, 2 meses, e vai poder se restituir do que foi pago, a ação vai simplesmente poder parar de pagar. Se entrou com a ação antes de 2017, tem todo esse período para restituir, com juros Selic, e quem entrou depois de 2017 tem até 2017 para cá, com essa também cálculo de juros Selic para se restituir e também não pagar mais adiante. O valor que a gente está falando é o valor efetivamente pago, né, destacado na nota, e você não deve se preocupar com o crédito que você teve. Você continua tomando crédito normal, porque o crédito não tem carimbo, né? É o crédito que vem, você se utiliza do crédito cheio, e na saída você exclui o ICMS da base de cálculo dos PIS/COFINS. E também você vai colocando no seu radar o que a gente chamou de teses filhotes, todos aqueles tributos que também integram a base de cálculo dos PIS/COFINS, porque esta posição direciona que o PIS/COFINS brasileiro é tributos na base e nem na própria base, aquele que PIS/COFINS que integra a própria base. Então, tudo aquilo que integrou a base que sai, mas só sai depois de ação judicial, e também tem então, de se você entrar com a ação, você tem uns 5 anos para trás. Você tem todo esse raciocínio, configurar o teu sistema fiscal, porque tudo isso está fora de configuração, mas esta configuração depende de ações judiciais que autorizam você a reconfigurar, porque senão você não pode reconfigurar. Mas é bem provável que o judiciário comece a julgar todas essas decisões de forma mais célere, por isso a gente recomenda não gastar seu tempo, e que também discuta o momento da tributação para que então a gente tenha aí um crédito mais seguro e uma posição de segurança jurídica para o contribuinte doravante. O que vai acontecer
no futuro, a gente tem que ver se vai ter alguma coisa que a gente não sabe, que sai do governo em matéria fiscal por enquanto. Está muito nebuloso. Mas a gente sabe que deve vir uma pressão fiscal por aí. Com isso, acho que a gente encerra nossa exposição com 1 minuto. Alguma consideração suplementar, Renato, Jordão? Olha, eu gostaria de enfatizar só, diante disso tudo que você falou, Fernando, que é importante que as empresas que ainda não tomaram nenhuma atitude, que ainda não se aproveitam disso, que se atentem e, consequentemente, as questões filhotes também, como você mencionou, as questões que estão todas correlatas, e que cada caso, dependendo das datas, a gente pode ter algum desdobramento, né? Processos que transitaram em julgado, por exemplo, em 18, mas que deram 5 anos anteriores. Aí a gente teria aí uma nova live para tratar sobre a possibilidade ou não de rescisória, o que poderia acontecer, porque o tema é muito rico. Mas, em apertada síntese, é importante que todo mundo fique atento, porque é uma bela vitória dos contribuintes, uma discussão que se prolongou aí por mais de 20 anos e que vale a pena você usufruir dessa vantagem, ainda mais num mercado tão competitivo como o nosso. Eu encaminho, né, o final dessa nossa conversa aqui, dizendo que é importante para os contribuintes, né, que tentem se enquadrar, né, dentro dessas caixinhas que a gente mostrou aqui. Se você entrou antes de 2017, se você entrou depois de 2017, se você teve o trânsito em julgado agora, como o Renato acabou comentando. Então, é importante a gente se localizar no tempo, né, já que foi feita essa diferenciação, e para que não ocorra aí uma sobreposição de interpretações, porque esse é um tema que ele acabou ficando um pouquinho mais delicado, cabe um pouquinho mais de atenção, além de todas as teses filhotes, esses impactos de juros Selic em momento da tributação. Então, é importante aí para os contribuintes prestarem atenção pormenorizadamente nisso, para que não ocorra nenhum erro aí no futuro, que às vezes a conta acaba chegando um pouquinho mais grande do que a gente imagina. Então, fica aí o encaminhamento para o final. Muito obrigado, então, Jordão, muito obrigado, Renato, muito obrigado a todos que nos nessa quinta-feira. Quinta-feira que vem vamos ter se Deus quiser, vamos estar todos bem, seguros, saudáveis. Os sinos estão tocando aqui na igreja do meu lado, é o sinal daqui a gente deve acabar com a nossa live. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, gente. Tchau, um abraço e até logo, gente.